Nós queremos cumprimentar todos os irmãos que estão aí entrando agora, ouvindo esta palavra, esta mensagem. Aqui quem fala é seu amigo, pastor Luiz Carlos, onde eu quero deixar para você um texto da palavra de Deus, no livro de Mateus, do seu capítulo 25, versículo 1. É um texto bastante conhecido, mas eu quero deixar para você fazer assim uma reflexão desta palavra para o seu, para o meu, para o nosso coração. Mostrar para você alguma coisa acerca da vinda do Filho do Homem. Se você não conhece o canal, eu sou o pastor Luiz Carlos. Entra no nosso canal Manancial de Vida. Divulga este canal, manda para alguns amigos, irmãos, para que junto nós vimos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Amém? Livro de Mateus, capítulo 25, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, se olharmos para o que está acontecendo ao nosso redor, ao nosso derredor, a momento nós começamos humanamente a espantar, porque estamos vendo sinais, prodígios, estão vendo o mundo de mal a pior se aterrorizar. As pessoas estão vivendo uns dias de caos, dias de medo, preocupadas, estão vendo coisas aí, alimentos sendo estragados. Às vezes começamos a pensar, isto é comum, isto é normal? Não, isso são sinal da vinda do Filho do Homem. Nós encontramos aí na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 25, nós lemos versículo 1, fala acerca ali de 5 moças, 5 prudentes e 5 imprudentes, ou seja, 5 preparadas e 5 despreparadas. As preparadas, ela estava com sua vida no altar de Deus, estava com sua vida em comunhão com o Senhor, estava crendo, confiando que o Senhor na sua vinda iria se encontrar com ela e ia para a glória. E 5 estavam despreparadas, simplesmente conhecia a palavra, simplesmente via pregações, mas infelizmente por não tomar cuidado, ela não estava crendo ainda que Jesus iria voltar. Não é assim hoje, quantas pessoas estão aí sossegadinha, tranquilo, mas nós vemos um dos sinais aconteceu aí, que está acontecendo nos dias que estão vivendo, esse 2020, onde quero eu acreditar que o próprio Deus, o Criador do Universo, ele criou uma situação crítica, caótica, de perca de muitas coisas de valores e pequenos valores, para que as famílias se aconchegassem a um bom senso que a palavra de Deus ela estava cumprindo nos seus momentos certos. E quando se fala acerca do arrebatamento da igreja, nós vemos alguns sinais acontecer antes a vinda de Cristo. Nós temos aí alguns sinais que aconteceu, que está acontecendo nos dias que estão vivendo, 2020 agora, que está acontecendo aí. O que é arrebatamento da igreja? Arrebatamento significa algumas teorias, ou seja, algumas interpretações. Arrebatamento significa arrancar, tirar, levar com violência, levar, desaparecer. Jesus estava dizendo que ele vai voltar e vai levar para ele. Mas deixa eu mostrar para você alguns sinais do arrebatamento da igreja, antes do arrebatamento da igreja. Para você conhecer e conhecer o que é um arrebatamento da igreja, o que é isto? Arrebatamento da igreja é mais ou menos assim, quando eu era pequeno, como todas as crianças normais, eu e minha irmã, meus irmãos, nós brincávamos
de pegava um imã, enrolava ela num papel e passava sobre a areia, e o ácido, os ferros da areia subia até ali o imã, e nós colocávamos ele dentro de um frasco de vidro, e assim sucessivamente nós conseguíamos encher algumas garrafas daquelas terras, daquelas coisas que tinha sobre a areia, pedaços de ferro que tinha sobre a areia, e essa areia preta, assim, ferros da areia, e principalmente na areia, saía e enchia alguns frascos. Então o arrebatamento da igreja é mais ou menos assim, onde o Senhor vai voltar e as pessoas que estão preparadas irão ouvir o som da trombeta, irá desaparecer no arrebatamento da igreja. Então arrebatamento significa arrancar, tirar, levar. Mas antes do arrebatamento da igreja eu tenho assim uma lista de algumas coisas a respeito dos sinais da volta de Cristo hoje para nós, que é uns sinais de Cristo. O que é sinal? É algo que o Senhor dizia desde o Antigo Testamento que os discípulos, que antes da volta minha eu irei revelar a você e você vai ver alguns sinais da minha vinda. Então um dos primeiros sinais são esses daí, ó. Sinais da vinda de Cristo. Um dos primeiros sinais: surgirão falsos cristos, em Mateus capítulo 24, verso 5. Guerras e rumores de guerras, Mateus 24, verso 6. De 1900 a 1970 morreram 90 mil pessoas. De 1970 a 1986, só na cidade de São Paulo, se registraram 737 pessoas que morreram gravíssimamente em problemas de guerras. Morreram esse total de pessoas. Terceiro sinal: nação contra nação, Mateus 24, 7. A fome que se alastra em muitos lugares, Mateus 24, 7. Pestes que se alastram nos dias que estão vivendo, Mateus 24, 7. Então essas pestes que hoje nós estamos vendo aí, às vezes ficamos apavorados, começamos a dizer: isso é permissão de Deus? Sim, é uma permissão do Senhor para que nós se conscientizamos e acreditamos mais na palavra de Deus. São pestes que estão aí nos atemorizando no dia de hoje. Vamos continuar. Terremotos, em Mateus 24, 7. No século XV, houve 115 terremotos. No século XVI, houve 253 terremotos. No século XVII, houve 378 terremotos. No século XVIII, houve 640 terremotos. No século XIX, houve 2.119 terremotos. No século XX, hoje, mais que todas essas numerações, aconteceu os terremotos que nós estamos aí, às vezes se assustamos um pouco, porque tantas coisas que estão acontecendo, porque isso é uma permissiva do Senhor. Nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja da terra. Sétimo, o ódio, no 7 aí, ódio, traição e morte, Mateus 24, 9. Falsos profetas, Mateus 24, 11. Multiplicação do pecado, Mateus 24, 12. A ciência se multiplicaria, em Daniel 12, 4. A pregação do evangelho em todo o mundo hoje já é um dos sinais da vinda de Cristo hoje para nós. Então são coisas que às vezes nós ficamos atemorizados e começamos a dizer: puxa, o que vai acontecer, o que não vai, o que vai deixar de acontecer. São sinais que já aconteceram, são sinais que nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja sobre a terra. O arrebatamento vai acontecer. Nós temos que ficar preparado, temos que ficar ciente, temos que criar dentro de nós uma fé vivificadora, acreditando no arrebatamento da igreja. É se pouco falado sobre isto hoje, porque as pessoas às vezes esqueceram de tanta preocupação, esquecem do arrebatamento da igreja, mas são sinais
que o Senhor deixou para nós. Olha os textos da vinda de Jesus hoje. Mateus 25, versículo 6. Aí vem o esposo. É o que as moças que estavam em comunhão disse. Aí vem o esposo. Mateus 24, 36. Porém, o dia e a hora ninguém sabe, unicamente meu Pai. Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabei a que hora há de vir o vosso Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, virá como ladrão de noite. Mas para quem será que virá como ladrão de noite? Para as pessoas que estão despreparadas, mas para nós não. Ao estrugir da última trombeta, nós ouviremos o soar da última trombeta. Pode ficar tranquilo, pode ficar dormindo, aonde que você estiver, nós estaremos subindo no arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Porém, ou seja, porque o mesmo Senhor virá para nos buscar. Mateus 24, versículo 50. Virá o Senhor daquele servo. Em Marcos 13, 32, mas daquele dia a hora ninguém sabe, unicamente meu Pai. Mas eu quero dizer que hoje, como o Senhor é um Cristo cêntrico, 100% homem, 100% Deus, Ele sabe hoje a hora que há de vir. Porque no livro de João 1:11, 1:16 em diante, diz que Ele está no seio do Pai. Então, Ele e Jesus, o Senhor, se torna um na unidade de entender esses propósitos acerca do arrebatamento da igreja. Então eu quero acreditar que hoje Jesus sabe o dia certo do arrebatamento. Atos capítulo 1 e versículo 11, o mesmo Senhor virá. Ou seja, quando mais de 500 irmãos estavam vendo ele subir, eles gritaram, Senhor, ele disse, olha, não se preocupe que o mesmo Senhor que foi, ele vai descer. Eu me lembro aonde que João, capítulo 14, também fala, versículo 3, que a casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu não teria dito. Então eu vou preparar, e se eu for, voltarei e levarei para mim mesmo que eu estiver, e eu esteja em vós também. Então não se preocupe, a vinda do Senhor virá. Em 2 Pedro 3, verso 10, Jesus virá como o ladrão de noite. Mais um texto que nos mostra acerca do ladrão. Mas isto é para nós entendermos que se nós estávamos preparados, para nós não será como um ladrão. Nós não seremos pegados de surpresa, porque nós temos uma comunhão com Jesus. Nos dias que estamos vivendo, existem muitas coisas querendo nos atrapalhar. Mas uma coisa é, que se nós estivermos em comunhão naquele dia, nós seremos arrebatados. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre, Deus te dê a oportunidade para que você possa conhecer Jesus. Então, o que é arrebatamento? Arrebatamento é arrancar, tirar, levar para a glória. Um dia nós seremos arrebatados. Então, confia no Senhor, creia no Senhor, espera no Senhor. Renove as suas forças no Senhor, renove a sua fé, que Ele vai voltar. Que o Deus abençoe no nome de Jesus, o nosso Salvador. Se você gostou, inscreva no canal Manancial de Vida. Mande essa mensagem aos seus amigos, bate no sininho, vamos crescer junto na fé e no conhecimento. Deus abençoe.